Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso 10º dia do nosso propósito, 30 dias de jejum e oração. Vamos então para o nosso devocional. O amor ao próximo é o legado dos filhos de Deus. A salvação é um presente que Deus nos concede. Não a recebemos porque merecemos, e sim porque Deus é um Pai amoroso que nos quer perto dele e nos cerca com sua benignidade. A salvação do Pai imprime em nós a sua identidade. Pensar nas questões do reino, anunciar as boas novas, amar e abençoar os irmãos são legados que os filhos de Deus são comissionados a anunciar ao mundo, enquanto aguardam a eternidade com Cristo. A Bíblia relata a história de uma discípula que se dedicava a abençoar as suas irmãs. Dorcas era seu nome, uma cristã fiel que obedecia ao mandamento divino de amar ao próximo, abençoando o necessitado. Certo dia, Dorcas enfermou e veio a falecer, e isso entristeceu o coração daqueles que a conheciam. As suas obras eram um legado de amor e serviço às viúvas da comunidade. O desfecho da história é conhecido de todos. Deus lhe trouxe de volta à vida após a oração do apóstolo Pedro. Dorcas não foi salva porque servia, mas servia porque era salva. Sua ausência causou transtornos e saudades, porque, semelhante a Cristo, dedicou a sua vida a amar e a abençoar. Qual é o nosso legado à nossa família e ao próximo? Que sentimentos a nossa ausência causa ao coração dos nossos irmãos? Ore para que você possa prosseguir ou começar hoje a construir um legado de amor e serviço ao próximo, enquanto aguarda a volta de Cristo Salvador. Meditação da palavra, Atos capítulo 9, versículos 36 ao 42. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se chama Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fazia quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentaram-la viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Chegamos então aqui no final da nossa leitura e da nossa meditação. Eu quero trazer um ponto de reflexão para nós aqui, é que é o seguinte: quando Dorcas ela dorme no Senhor, quando ela falece, Dorcas está cheia de boas obras, de maneira que aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com Dorcas sentiam saudade dela, das suas obras. Aliás, as obras de Dorcas testificavam a respeito do seu testemunho, mesmo depois de morta. Então, observe, e um ponto muito interessante a destacar: as obras não salvam ninguém, mas os salvos têm obras. Observa que Dorcas não fazia obras porque era salva. Dorcas não fazia obra para se salvar. Dorcas fazia obra porque era salva. Então, o salvo ele tem obra. É como o Tiago disse: olha, me mostre alguém a sua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Então, quando nós dizemos que somos filho de Deus, que somos servo de Deus, as nossas obras têm que apontar isso. Elas têm que mostrar isso. Caso contrário, é uma utopia. Então, eu finalizo dizendo o seguinte: se nós morremos hoje, o que nós estamos deixando de legado para aqueles que ficam? E vale a pena lembrar que quando você pesquisa legado, ele vai falar que legado é uma herança. Só que essa herança não é algo que você deixou, por exemplo, como uma casa, um apartamento, um sítio, enfim. Não, é aquilo que você consegue imprimir no coração das pessoas que ninguém pode arrancar,
E isso é legado, é uma herança que você passa. Por exemplo, de repente poderia ser um conhecimento. No caso de Dorcas, foi o como ela utilizou o dom que Deus deu para ela para servir ao próximo. Então, se nós partirmos hoje, as pessoas irão sentir saudade ou irão ficar aliviadas. Isso é um ponto para se pensar. Se for a questão 2, se for a resposta, a gente precisa urgentemente mudar a nossa forma de pensar, de agir e de falar. Que Deus abençoe e até amanhã.